compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação de todo mundo enxerga? Todo mundo vê? Sim, Sim, maravilha. Então, aqui a gente não dá nem para acreditar, né? Já chegando aí no final de uma jornada permeando e entrando no mundo evangélico do que Marcos, o apóstolo, apóstolo, ah, o evangelista escreveu. Marcos não era um apóstolo, né? Marcos, ele foi um escritor de um dos evangelhos, mas ele tinha uma relação muito próxima com Pedro. E daí a gente, na aula passada, falou um pouquinho sobre os títulos messiânicos de Jesus. Lembrem que esse tema ele é importante, ah, porque Marcos, ele tenta, já do início do seu evangelho, fazer uma pergunta: quem é Jesus? Quem é este? Né, por meio de João Batista, que prepara o caminho para Jesus. Olha, alguém de suma importância, de grande importância, virá depois de mim. Ah, e a gente começa a se perguntar: nossa, quem que é essa pessoa? E Marcos, ele vai respondendo essa pergunta ao longo do seu evangelho. E uma das formas é através dos títulos messiânicos de Jesus. Porque Jesus, ele é o Messias que morre na cruz. E o Messias era o rei messiânico, né? A gente vai lembrar lá da ideia de Messias, o ungido por Deus, segundo os conceitos desde do Antigo Testamento. Jesus era o Filho de Deus. E Marcos vai tentar provar no seu evangelho inteiro como e por que Jesus era o Filho de Deus, através dos seus milagres, através da maneira como ele interagia com as pessoas, resolvendo conflitos, né? Até na maneira que Jesus resolvia as controvérsias com os líderes religiosos, indicava o quão único ele era. Ah, e então, isso é uma maneira interessante de tirar, extrair sentido do Evangelho de Marcos, né, através desses títulos cristológicos. E a gente se concentrou nisso na aula passada. A gente falou um pouquinho do Filho do Homem, lembra? Com base lá em Daniel 7, o que significava, né, esse representante divino que vem estabelecer por definitivo o reino de Deus na Terra, né? E ele recebe toda a autoridade, toda a glória, toda a honra, e ele, de fato, representa um povo, uma nação escatológica, no sentido de que, a partir de Cristo, todos aqueles que o aceitam mediante a fé e se entregam a ele, fazem parte, se tornam co-cidadãos desse reino, certo? Ah, E hoje a gente vai. Essa aula realmente assim ela é muito especial, porque aqui Jesus ele vai revelar para a gente o tipo de Messias que ele veio ser e o tipo de expectativa que ele tem para todos aqueles que o seguem, né? Que é o tal do discipulado, né? O que é discipulado? A sua essência é ser discípulo, né? É ser discipulável, é aquele que também discipula as nações, segundo Mateus 28. É aquele que segue o caminho de Jesus como um aprendiz, né? Como um discípulo. E a gente vai falar mais sobre isso. Ah, e é interessante aqui, só relembrando um pouquinho, né, de coisas que a gente viu, que há evidências internas no Evangelho de Marcos que favorecem uma data na qual o Evangelho foi escrito, que é lá em torno de 60 depois de Cristo, no primeiro século, num contexto ali de perseguição em Roma. Os cristãos estavam sofrendo. Marcos ele tem muito a dizer sobre a importância de os discípulos seguirem o caminho da cruz, o caminho para a cruz, o caminho para o discipulado. E ele, então, inspira esses
cristãos no primeiro século a trilharem esse caminho já exemplificado pelo nosso Senhor. Então a gente vê essa ênfase, né, na questão do sofrimento, e isso se encaixa perfeitamente com a realidade que os nossos irmãos estavam passando, né, diante de uma sombria perspectiva de martírio, né, num contexto que teria existido em Roma na época da famosa perseguição de Nero aos cristãos, ali em torno de 65 depois de Cristo. Tá? Deixa eu... Muito bem, então a gente vai se concentrar nesse caminho, a gente vai falar hoje sobre esse tema. E aqui a gente tem uma seção que é importante ali, do capítulo 8 ao capítulo 10, é uma transição que acontece no Evangelho de Marcos, em que Jesus, aquele milagreiro, aquele ser de atos extraordinários, ele muda o foco e ele vai se concentrar agora na cruz, né? E os seus seguidores, eles devem entender que pertencer ao reino de Cristo torna-os, de alguma forma, agentes que vão na contramão da cultura do mundo. Mas os apóstolos ali, eles ainda não captavam isso. Eles achavam que Jesus seria um tipo de Messias que eles esperavam dentro ali daquela cultura deles, né? Então Jesus, ele teve que passar um tempo aqui, a partir do capítulo 8, se dedicando exclusivamente aos apóstolos, fazendo um trabalho intenso com os seus discípulos, para ajudá-los a entender quem de fato Jesus era, que tipo de Messias ele era. E até, né, agora, como eu tinha dito, Marcos deu muita evidência sobre quem Jesus era, seus milagres, a forma como ele ensinava, forma extraordinária, forma única, todo mundo se questionava, mas de onde vem, que autoridade é essa que esse homem tem? Como assim? Como ele é capaz de fazer essas coisas? Né? Só que aqui Marcos vai mudar o foco nessa sessão. Né? Então ele vai se debruçar sobre a maneira como Jesus revelará aos seus discípulos que ele não é o tipo de Messias que eles estavam esperando, porque ele é aquele tipo distinto de Messias. Ele é um Messias que requer um tipo de discipulado que os apóstolos ainda não imaginavam. E essa transição é um momento fulcral, é um momento fundamental no Evangelho de Marcos. O tema principal, sem dúvidas, é o tema do discipulado, é o tema da cruz, do servo sofredor. O ensino do Evangelho de Marcos sobre discipulado é o âmago da sua mensagem, né? E o que significa seguir Jesus. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês, já de cara, que é impossível ser um discípulo sem uma cruz. Esse é o tema básico de Marcos. Discipulado vem com sofrimento. Discipulado vem com tribulações. É impossível ser um discípulo verdadeiro sem o conceito da cruz. Sem o conceito da cruz, é até mesmo impossível de compreender o próprio Cristo. E é isso que Marcos está retratando no seu evangelho. Para entender Jesus, nós temos que abraçar a cruz. E lembre-se, e nós já falamos disso, né? O evangelho de Marcos, ele pode ser definido como uma narrativa da paixão de Cristo, né, em direção aonde? À cruz. Só que ele tem uma introdução um pouquinho extensa, ampliada, né? E por que em direção à cruz? De novo, sem a cruz nós não podemos entender o discipulado, o que significa seguir Jesus. O ponto central desse evangelho, portanto, é levar Jesus até a cruz, né? E existe um preço para ser discípulo de Jesus, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse preço adiante. Não dá para ser discípulo sem sofrimento, sem algum custo.
um dado interessante, uma coisa interessante aqui, é a questão do chamado, né? Porque naquela época era comum os rabis, ah, que eram os mestres, né? Existiam muitos mestres naquela época na comunidade judaica do primeiro século. E o que que acontecia? Os discípulos, ou seja, aprendizes, pessoas com um coração aprendiz, buscavam esses rabis. Eram pessoas que estudavam as linhas teológicas de cada um desses mestres e depois eles decidiam, a partir de agora eu quero me tornar mestre, ou melhor, seguidor desse rabi em específico. Só que Jesus faz uma coisa um pouquinho diferente com os seus discípulos. É o próprio Jesus que chama os seus discípulos. E se a gente parar para pensar desde o começo, logo no primeiro capítulo, é Jesus que está passando lá na beira do mar da Galiléia, vê os pescadores, opa, vem, vem, e convida João, Tiago, Pedro, André. É o próprio Jesus que convida Mateus, certo? O cobrador de impostos, e assim por diante. E esses homens tiveram que pagar um preço, né? No caso dos pescadores, eles tiveram que abrir mão de um negócio de família, que era a pescaria, do Zebedeu, o pai de João e Tiago. Para quê? Para seguir Jesus. Então, nós não podemos ser discípulos de Jesus sem termos um preço a pagar em nossas vidas, a fim de segui-los. E agora nós vamos ver, né, o retrato que Marcos traz do tipo de discípulos que nós devemos ser. Então, vou falar um pouquinho do contexto de uma passagem que nós vamos ler entre essas duas sessões, ou melhor, entre esses dois capítulos, que é interessante. A gente vai ler uma passagem aqui no capítulo 8, mas só para dar o contexto desse momento de transição, lembra, né, que esse capítulo é fundamental no Evangelho, e ele começa no capítulo 8, lembra, com a cura de um cego. E ele vai terminar no capítulo 10 também com a cura de um outro cego, que é Bartimeu. E é justamente nesse bolo, nesse meio, que nós temos a dificuldade dos discípulos de enxergarem espiritualmente a verdadeira identidade de Jesus. Então, esse tema da cegueira espiritual é muito presente no Evangelho de Marcos. A gente já falou sobre isso, né? Eu estou relembrando de alguns conceitos. E vocês se lembram que naquele momento da primeira cura do cego, logo aqui no capítulo 8, o que Jesus faz, né? Ele pega o cego pelos braços, tira esse cego do vilarejo e põe cuspe no olho do cego. E ele pergunta: o que você enxerga? E o cego fala: eu estou vendo como se fossem árvores perambulando, né? Parecem pessoas, mas eu não vejo claramente. E daí depois ele novamente toca nos olhos dos cegos, e daí no grego, né, no texto original, diz que o cego, ele escancarou os olhos e viu com toda a clareza quem era Jesus, né, o rosto de Jesus, e as coisas ao redor. E é exatamente esse processo que acontece no interior dos apóstolos. Jesus, ele vai tentar, aqui a gente tem essas duas curas, né? Como se fosse um sanduíche, e aqui vai surgir esse termo conhecido como o segundo toque da graça. Assim como Jesus teve que tocar mais uma vez no olho do cego, Jesus vai ter que tocar mais vezes na percepção espiritual dos apóstolos para que eles entendam quem é Jesus e o que é ser um seguidor de Jesus. É por isso que nesse momento, nessa sessão do Evangelho, do capítulo 8 ao 10, 3 vezes acontece de Jesus fazer a predição de como ele vai morrer. Na sequência, acontece 3 vezes a dificuldade dos discípulos de entenderem o que Jesus está falando. Como assim morrer? Morrer numa cruz?
mas eu não estou entendendo nada, né? E também, 3 vezes, Jesus vai explicar com detalhes o que significa segui-lo. E a gente percebe um ciclo, né, que se repete 3 vezes, tendo essa ordem. Porque Jesus quer, de fato, ajudar os apóstolos a enxergar, e eles precisam constantemente desse toque da graça, do segundo toque, do terceiro toque de Jesus. E se a gente para pensar, né, a nossa vida cristã também é assim. Muitas vezes, né, eu me lembro de momentos que eu precisei de um toque de Cristo. Eu me questionei sobre a minha própria fé, eu me questionei se eu de fato conhecia Jesus. Eu me questionei se o que eu fazia era motivado inteiramente por Jesus. E eu precisei de um toque dele para me ajudar, me fortalecer. Eu me lembro de outras vezes, né, em que eu desviei a minha atenção do caminho do discipulado, né, de fato, o preço que eu deveria pagar para seguir Jesus. E daí eu precisei de um terceiro, de um quarto, de um quinto toque da graça de Jesus Cristo, né? E o incrível é que ele nunca vai nos abandonar, né? Ele não desistiu dos apóstolos, dos seus seguidores mais próximos, e Jesus, ele não vai desistir de nós desde que perseveremos por seu caminho. E a pergunta que fica é: como eu estou caminhando pessoalmente no meu entendimento de Jesus, e de ser um discípulo dele hoje? Tem áreas na minha vida que eu não vejo as coisas claramente, que eu preciso encarar Jesus com os olhos bem escancarados, né? É hora de eu me voltar para Jesus e, assim, abrir todos os meus olhos para enxergar quem ele é. Então reflita nisso, né, à medida que a gente entra aqui na passagem. Esse toque de graça é necessário, mas só uma outra coisinha também, que o nosso relacionamento seja um relacionamento com Cristo semelhante a uma dinâmica, a um movimento de uma escada rolante ou de um elevador que ascende. Ah, por que eu digo isso, né? Porque às vezes a nossa relação com Deus é uma relação meio que de montanha-russa, né? São muitos altos e baixos, sempre altos e baixos, uma inconstância. Ah, e é claro, né, que se ah, isso caracteriza a nossa vida hoje, a gente não deve ficar desanimado, né? A gente deve se lembrar que os apóstolos também passaram por isso. Ah, Se a gente olha a maneira como eles reagiram às coisas que Jesus falou, e a gente vai ver isso agorinha, daqui a pouquinho, a gente se pergunta, mas o que você, Pedrão, tem na cabeça para falar uma coisa dessa? Como assim, Pedro? Como que você não está enxergando ainda? Ou como assim, Mateus? Como assim, Tiago? Como assim, João? Depois de tudo que Cristo fez. Ah, Mas assim, não tenho nada contra montanhas russas, certo? Elas são muito divertidas, elas são muito boas. Mas o ponto é que quando eu penso no meu relacionamento com Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus ah, que aponta para cima, né? Eu quero consistentemente amadurecer espiritualmente, né? Eu quero crescer ah, com constância na minha relação com Cristo, nas coisas que eu estou aprendendo com Ele, certo? Numa escalada para cima com Jesus, no caminho com Cristo. Tudo bem? Então, dado esse contexto, só lembrando aqui, muito importante, né, da questão da cegueira dos discípulos, a gente vai ver agora um trecho em que Jesus ele vai falar ele vai revelar de fato que tipo de Messias ele é e qual é o tipo de seguidor que ele espera para o reino dele. Então, lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 27, se vocês puderem abrir suas Bíblias, e a gente vai ler juntos aqui um trecho desse momento
tão fundamental na narrativa de Marcos. Então aqui a gente vê, lá no versículo 27, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Cesareia de Filipe. Então, só lembrando, né, antes ali ele tinha acabado de curar o primeiro cego, tá? Você vê o título ali, a cura de um cego em Betsaida. E aqui eles então pegam o caminho para Cesareia de Filipe. É só importante lembrar que Cesareia de Filipe ficava no norte de Israel, era bem ali fronteira com a Síria, tá? Bem aos pés do Monte Hermon. E então era aquela fronteira setentrional com um outro país, que era a Síria. Então Jesus ele vai com os seus discípulos para lá, e daí o versículo, e assim, é só interessante lembrar, né, que aqui no versículo, no mesmo versículo ele diz assim, no caminho, ou seja, no caminho, esse é um tema importante para o evangelho de Marcos. No caminho. Às vezes ele significa uma estrada, certo? Um caminho, uma estrada. Ou ele também tem um sentido duplo, que ele pode significar um caminho para compreender Jesus. Um caminho que eu pego para entender mais profundamente sobre Jesus. Né? E Jesus irá lhes ensinar enquanto eles estão no caminho. É ali onde ele começa a fazer perguntas importantes para os discípulos. Só é importante lembrar que a Cesareia de Filipe foi uma cidade estabelecida por Herodes Filipe e era dedicada aos romanos. Então eles adentravam ali um território pagão. Era uma cidade naquela época repleta de templos pagãos. Por exemplo, tinha um templo para o deus Pan, tinha um templo para o deus, na verdade não era deus, até para o imperador Augusto César. Era um lugar assim, repleto, cheio de fato de ídolos pagãos. E, inclusive, existia atrás de uma montanha, né? O Monte Hermon é uma montanha, que eles diziam que ali estava o portão do Hades. Tem uma imagem, hoje é um ponto turístico, mas vocês percebem que é um local com muito verde, é um local muito bonito. Eu já tive o privilégio de conhecer esse lugar há alguns anos atrás. Então você pode imaginar Jesus pegando o caminho, aquela natureza estonteante e essa conversa tão profunda acontecendo entre eles. Imagina, né, essa caverna chamada que era os portões do Hades, né? Então eles estavam literalmente indo a caminho dos portões do Hades. Era uma região com uma religião pagã pulsante. E Mateus ele vai tratar um pouquinho mais dessa questão em que Jesus fala que nem os portões do Hades seriam capazes de impedir o reino de Cristo. É interessante essa relação que a gente encontra com um dado na geografia do local com coisas que Jesus falou. E então no caminho para esse lugar, né? É no caminho para um local idólatra, romano, pagão, com uma religião diferente do judaísmo, né? Que com o poder, né, de uma outra nação que oprimia Israel. É nessa direção que Jesus ele vai ter uma conversa com os discípulos e ele faz essa pergunta. Ele diz: no caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam:
Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, a impressão do povo, né, é que Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento. Só que o que é interessante aqui é que Jesus ele muda o ponto da pergunta e fala: agora eu não quero mais saber o que o povo pensa sobre mim. Eu quero saber de vocês. Para mim agora o que importa mais do que nunca é saber de vocês. Quem eu sou? O que eu significo para vocês? O que vocês entendem sobre mim? Né? E Pedro parece que realmente acerta, né? Ele vai dizer: você é o Cristo, você é o rei messiânico. E eu gosto dessa imagem porque traz a natureza, então parece que talvez no caminho ali eles pegaram um cantinho para sentar, relaxar, que é bem característico daquela região, né? Muito verde. Só que aqui também é necessário Jesus explicar que tipo de Messias que ele seria, né? Porque na visão dos apóstolos, Jesus ele seria um Messias. A visão do Messias era aquele ser físico, um rei físico, né? Que dominava, que reinava sobre uma nação física e que destruiria qualquer reino opressor, que no caso, no contexto, seriam os romanos. Era a visão de um rei militarista, certo? Na maior do caso. Claro que tem outras nuances aí, outras expectativas messiânicas, mas claramente Pedro tinha essa visão. Tanto é que no Getsemane ele pega a espada e decepa a orelha, né, de um dos homens que vão prender Jesus, né? E ele logo em seguida se contrapõe e fala: não, não. Quando Jesus ele daqui a pouquinho vai falar como ele vai sofrer, Pedro ele põe o pé no meio e fala: não, não, não é isso que vai acontecer com você, não. Então Pedro tinha uma visão muito característica da época, que era um Messias guerreador, né? Um Messias que chegaria num cavalo de guerra para combater os inimigos. Agora, é interessante porque um dado histórico, por exemplo, Alexandre o Grande, quando chega em Jerusalém, 300 anos antes, né, Pedro, ou melhor, o Sérgio falou bastante disso numa série que ele fez. Ah, ele chega em Jerusalém, sabe, quase num cavalo, né, num corcel, quase que alado, né, ou seja, imagina um cavalo de guerra. E ele é recebido pelos sacerdotes do templo que fazem para Alexandre o Grande sacrifícios no templo em homenagem a Alexandre. Jesus vai chegar em Jerusalém num jumentinho. E os líderes religiosos não têm nenhum que aparece ali para saudá-lo. Quem faz isso são os povos, são as pessoas, a comunidade que vivia ali e admirava Jesus. Então, olha só o contraste, né? E Jesus vai tentar explicar para Pedro e para os outros discípulos isso, só que eles compreendem muito mal a coisa, né? E daí a gente vê esse ciclo, né? Que Jesus fala que tipo de Messias ele é, os discípulos entendem mal, e daí ele vai ter que falar, explicar um pouquinho mais. Ó, é assim, é o tal do toque da graça, que ele vai insistindo com eles, ó, mas vai ser assim. E no versículo 31,
nós lemos. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário, essa palavra é importante, né? No grego é uma palavra pequenininha, dei, tem três letrinhas, D-E-I, que significa é imprescindível, é necessário. E aqui Jesus está falando é necessário. A Deus determinou. As escrituras, todas no Antigo Testamento, apontam para que eu seja esse tipo de Messias aqui. Ele vai falar. É necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Não é? E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Esse repreendeu de Jesus era o mesmo verbo que ele usava quando ele repreendia demônios. Olha só. Porque o pensamento de Pedro nesse momento é satânico, no sentido de que era completamente contrário aos propósitos de Deus. Então, sempre quando questões humanas sobrepujam os ensinos de Deus, isso é satânico. E é isso que devemos afastar das nossas vidas, né? Esses pensamentos que vão contra os planos de Deus. Nos certificando que a gente não substitua Deus por questões humanas. Questões humanas devem permanecer como questões humanas. E Jesus deve permanecer no seu devido lugar como Senhor de nossas vidas acima de todas as coisas, né? Aquele que nos conduz pelo caminho da verdade, né? Da vida por meio do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito. Então nós não devemos misturar essas duas coisas. Jesus fala para Pedro: Pedrão, abra a mão de seus pensamentos sobre luta contra os romanos, poder, independência política e socioeconômica, autonomia, uso de armas, porque eu sou o filho sofredor de Deus, o verdadeiro rei messiânico. E é assim que você precisa me aceitar. E no versículo 34, continuando, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: essa é a terceira parte daquele ciclo, né, que ele vai explicar mais um pouquinho o que significa caminhar em direção ao discipulado e à cruz. Ele chamou a multidão. Interessante, parece que nesse momento havia presença de mais pessoas ali, além dos discípulos. E ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém, né? Então, claramente, Jesus ele não vai falar só para os discípulos aqui. Ele vai falar: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, o padrão do discipulado estabelecido por Cristo é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa que queira segui-lo. Se você for seguir um Messias sofredor, também haverá sofrimento na sua vida como seguidor dele. Porque ele vai falar aqui, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Então, olha como Jesus vai destrinchando o que é segui-lo, o que é seguir o Messias que ele é. E a gente percebe uma ordem interessante aqui, né? Que esse caminho de discipulado, ele tem 3 etapas, 3 elementos. Jesus ele vai falar da autonegação. O que é autonegação, pessoal? Não é, assim, eliminar, não é a ausência do eu, né? A gente precisa ter uma identidade, a gente precisa se amar. A autonegação é a ausência do egocentrismo, é a ausência do egoísmo. É eliminarmos
o nosso ego do centro da nossa vida. Porque quem deveria ocupar o centro da nossa vida é Cristo. E o que a gente faz com o nosso ego, então? Chuta ele de escanteio? Não, não. A gente submete o nosso ego ao senhorio de Jesus. É isso que a gente faz para seguir Jesus. Isso é autonegação. É se submeter ao chamado de Jesus. Cristo no centro da nossa vida, certo? E uma outra etapa que a gente vê, que ele fala para que nós peguemos a cruz, né? Eu vou dar uns dados aqui interessantes para a gente entender o que cruz significava ali para a cabeça daquelas pessoas, gente. Originalmente só era pregado na cruz pessoas mortas. Né? Olha que interessante. Só que daí o que acontece? Os romanos vão aperfeiçoar a técnica da crucificação, transformando-a num método de tortura agonizante e morte humilhante, né? Pregando as pessoas vivas num madeiro. Então, quem aperfeiçoa isso são os romanos. E eles só reservavam a morte de cruz para criminosos, estrangeiros rebeldes e escravos. Né? Joséfo, que é um historiador daquela época, da antiguidade, registra inúmeros casos quando os romanos crucificaram judeus reacionários na Palestina. É claro, né, que quando os romanos crucificavam rebeldes e criminosos, a cruz era mais do que um castigo para eles. Era um método de prevenir as insurreições, os movimentos rebeldes. Né? Eles queriam paralisar esse tipo de atitude política e reacionária. E os romanos levantavam a cruz bem alto, né, para que os espectadores vissem os condenados morrendo a uma longa distância, porque isso poderia causar temor nas pessoas que passavam por ali pelo caminho e vissem a cruz. E mesmo que a pessoa fosse inocente, né, todos ali assumiriam naturalmente que ela deveria ter feito alguma coisa ruim para ter merecido aquilo, né? Aquele rótulo, aquele estigma. E era difícil de perder esse estigma, porque é como se hoje nós pensássemos num pastor que tivesse caído em pedofilia, né? Ele fica marcado com aquilo. Então não é de surpreender que a cruz era uma loucura para os gentios e uma pedra de tropeço, ou seja, um escândalo para os judeus, como Paulo vai falar, né, em 1 Coríntios 1, 23. Então é muito claro aqui que quando Jesus fala para os discípulos, pegue sua cruz, mas nunca eles esperavam uma definição de discipulado dessa. Porque claramente Jesus está falando aqui, vocês precisam estar prontos para morrer por minha causa, para ser estigmatizado, para ser rotulado, para ser marginalizado, sabe? Para ser visto como a escória da sociedade, né? Você está preparado para isso? E um outro aspecto, né, da cruz, eu gosto dessa imagem porque ela reflete talvez a decisão e a convicção que está dentro do ser humano que segue Jesus, né? Eu vivo a minha vida, mas dentro de mim eu carrego a minha cruz. Eu estou indo na direção de Cristo. E um outro elemento do que Jesus fala é que é segui-lo pelo caminho, né? Agora, indo um pouquinho mais adiante, avançando, no versículo 35, Jesus vai falar, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, é muito claro, né, que Jesus está falando aqui de perder a vida por ele. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma?
aqui claramente, pessoal, né, Jesus, o chamado dele de discipulado é contracultural. E eu vou explicar um pouquinho, né, o que isso significa. Ele vai contra a cultura da época, ele vai contra a cultura da nossa época. Em que sentido? Jesus ele vai virar tudo de cabeça para baixo, né? Ele tem uma maneira, uma forma de pensar sobre o mundo e sobre o que é espiritual que vai contra o que as pessoas pensam. Ah, é contracultural porque na nossa cultura ocidental, por exemplo, nós agimos como que se para ser bem-sucedido, né, ou para ser uma pessoa de sucesso, o que que você precisa fazer? Você precisa ganhar muito dinheiro, você precisa ter posses, você precisa ter um emprego super bem-sucedido, status social, e assim por diante, né? E as pessoas correm atrás dessas coisas nos dias de hoje. Elas dão suas vidas para ganhar o mundo, né? A gente tem que ser rico e assim por diante, achando que isso é o que nos fará felizes, bem-sucedidos. E é atrás disso que a gente vê muita gente sacrificando as suas vidas, né, correndo. Mas Jesus diz que no seu reino as coisas são diferentes. A vida não se resume em correr atrás de coisas. Na verdade, na verdade, nós devemos renunciar às coisas. Não é para nos colocar em primeiro lugar, mas nós temos que nos posicionar em último lugar, como um servo, né? Isso é uma liderança servil. E é isso que Jesus fez, né? Se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que abrir mão dela no reino de Cristo, para perdê-la, né? E o que que eu faço então? Eu abro mão de minha vida para poder investir na vida de outras pessoas, né? Para sair do meu estilo de vida egocêntrico, egoísta, né? Para parar de buscar só aquilo que eu desejo. E essa é a parte de autonegação e de tomar a nossa cruz, né? Você terá que perder a sua vida por causa do evangelho. Senão, qual seria a consequência? Comprometer a nossa vida eterna junto de Cristo, né? E o que que nós, no final, poderíamos dar em troca, né, por nossa alma, por nossa vida, né? Então, a gente precisa entender esse conceito do que Jesus fala como algo invertido, como algo contracultural, né? Não tem a ver com poder militar, soldados, impostos, construir uma cidade capital, controle, riquezas, posses, né? Tem a ver com servir as pessoas, ajudá-las, honrar uns aos outros, procurar a justiça, né? Cuidar daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos, exercermos a empatia, né? Que é sentir a dor do nosso próximo, né, ajudando as pessoas a melhorarem as suas condições de vida, né, em todos os sentidos. É o ser completo, né, numa visão espiritual da realidade. É interessante que quando Jesus curava as pessoas, ele não, por exemplo, a mulher que sofria de hemorragia, ele sentiu que saiu poder do corpo dele, tinha uma muvuca em volta dele, né? A mulher toca no manto de Jesus, sai poder dele e ela é curada instantaneamente de uma hemorragia que os médicos não curavam há décadas na vida dela. Só que Jesus, ele sente que aconteceu isso e ele não fala, vamos parar por aí. Não, muito pelo contrário, ele quer saber quem é essa mulher. Ele fala, quem me tocou? Ele quer olhar para a pessoa, ele quer falar, vá em paz, a sua fé te curou. Ele quer restaurar os laços comunitários dessa pessoa, porque ela era marginalizada, imagina, com esse tipo de doença. Então ele quer restaurar a pessoa por completo, né? Então nesse sentido a gente deveria também dedicar as nossas vidas para ajudar as pessoas a serem completamente restauradas na relação com Deus e em qualquer área de sua vida,
Ah, e, e é isso, em última instância, que Jesus vai fazer, né? Ele não só serviu, se colocou como um escravo entre nós, mas ele, no final dessa história, no Evangelho de Marcos, vai entregar a própria vida em prol da humanidade e vai morrer na cruz. E ele diz que se você quiser ser seu discípulo, você terá que abraçar esse estilo de vida, porque é esse o estilo de vida de alguém que é discípulo de Jesus, né? Então, só resumindo, essa é a visão contracultural do Evangelho de Cristo, né? E para a gente finalizar, no versículo 38, se alguém se envergonhar de mim, Jesus continua dizendo, e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, né? Então, a, a, a cruz pode ser uma vergonha. Era vergonha para os judeus, pode ser hoje vergonha para muitas pessoas, né? E essa é uma pergunta que pulsa dentro do Evangelho de Marcos, à luz dos conflitos que ele teve com religiosos, com a sua família, com os próprios apóstolos aqui. E a pergunta é: quem é que vai aceitar Jesus? Ou quem é que vai rejeitar Jesus? Não é? Diante de tudo que Cristo está fazendo, quem vai aceitá-lo ou quem vai rejeitá-lo? É uma pergunta muito importante nesse momento aqui de transição, né? Quando o foco de Jesus muda e ele percorre o caminho até chegar à cruz. Quem é que vai reconhecer de fato Jesus, né? Os próprios demônios, forças demoníacas, declaravam abertamente que este é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. O que queres conosco, Jesus, Filho de Deus? Não é? E eles viam o poder e a autoridade de Cristo e tremiam de medo. E nós? Vamos enxergar o poder e a autoridade de Cristo sobre nossas vidas? O que essa revelação do Evangelho de Marcos muda hoje na minha vida? Que impacto que ela tem hoje na minha vida? Então, pessoal, né? A gente tem percorrido aí durante essas 4 semanas o Evangelho de Marcos, tentando destacar alguns temas teológicos que não só nos ajude a compreender quão brilhantemente Marcos vai nos revelando a identidade de Cristo, mas também nos ajudar a cair as escamas dos nossos olhos para que a gente se maravilhe, né, com a beleza do Filho de Deus, com a beleza do Messias, com a beleza do Filho do Homem, com a beleza daquele que era o filho de Davi, né, o rei tão respeitado no Antigo Testamento, só que agora Jesus, o filho, o rei messiânico, né, aquele prometido. É somente na ressurreição que os apóstolos vão entender de fato quem era Cristo e a sua identidade. Eles vão pelejar até lá, tá, pessoal? Assim como muitas vezes a gente também peleja na nossa vida para entender certas coisas a respeito de Deus. Só que na ressurreição, de fato, eles enxergam a realidade de quem é Jesus, né? Que Jesus ele não veio acabar com romanos. Com os romanos, na agenda de Jesus, a prioridade não era eliminar o povo opressor. Na verdade, na agenda de Jesus, a prioridade era acabar com a morte. E na cruz, Jesus vence a morte. Porque se ele não vencesse a morte, nem os seguidores, nem inimigos de Jesus teriam um dia a possibilidade de conhecer o reino dos céus. É somente com a morte sendo derrotada que, de fato, as pessoas teriam a única chance de suas vidas de conhecer a eternidade.
né? E a grande notícia é que com Jesus a gente já experimenta a, a, a eternidade, né? É o tal do agora eu já vivo isso, mas ainda não, porque o reino de Jesus ele já é rei sobre todo o universo, né? Como Daniel 7, né? O Filho do Homem, ele já recebeu toda a autoridade, toda a glória, todo o poder, ele já é rei e impera sobre toda a criação. Só que é na vinda dele que tudo vai ser consumado, que o seu reino vai ser consolidado, né? Mas ele já é rei hoje da vida daqueles que tenham aceitado, que têm enxergado a sua verdadeira identidade, que têm deixado seu estilo de vida egoísta e egocêntrico para colocar Jesus no centro da sua existência e assim se tornar luz e esperança para o mundo, né? Brilhando uma luz, né? Jesus ele fala seja uma luz para o mundo, mas uma luz que sem Cristo a gente não tem luz própria. É a luz do próprio Cristo influenciando as nossas vidas, né, e nos transformando por meio do seu Espírito Santo, né? Então a boa notícia é que ele não tem desistido de nós, que o seu toque de graça tem perseverado por nossas vidas, né? Ele tem incansavelmente nos buscado, né? E que a gente nunca desista dele, porque ele jamais tem desistido de nós. Ele não desistiu dos apóstolos e ele também não tem desistido de nós. Então eu vou terminar por aqui, pessoal. A gente então pôde conhecer cada um desses temas nas aulas. Espero que de alguma forma isso tenha fortalecido, te inspirado, te animado a, a, a conhecer um desses evangelhos, né? Um só, tão incrível, né? Imagina agora descobrir coisas dos outros, né? O meu plano ano que vem é fazer mais uma série sobre um outro evangelho. Eu não vou falar qual que é, não. Vou fazer surpresa para vocês. Tá bom? Mas obrigado, pessoal. Vou deixar agora para as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Rapaz, eu não estou acreditando que é a última aula, juro. Que incrível, Bruno. Muito obrigada. Estou aqui quebrantada de estar ouvindo, né, nessa visão, na visão, porque a gente estuda, né? A gente faz nossos estudos, faz os nossos, mas aí vem falando, as coisas ficam tão, poxa vida, é isso. Ainda hoje eu estava lendo Marcos também, de manhã, fazendo o meu tempo, Uhum. e é isso mesmo, Jesus é a nossa, ele nos dá essa luz para que a gente possa servir, servir mais o nosso irmão, tá ali mais. Uhum. Hoje o dia inteiro eu fiquei muito pensando sobre isso. E como eu posso levar mais a palavra de Deus, mais falar, porque eu sou, Uhum. através de Cristo, eu sou luz e eu tenho obrigação como cristã, de levar a palavra, né? É passar essa mesma alegria, esse mesmo amor que eu sinto e que Deus morreu por isso, por mim. Eu preciso Uhum. levar isso para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não sentem esse amor incrível. Então, Uhum. assim, muito obrigada, de todo o coração. Eu estou com uma fibromialgia horrorosa hoje, mas eu não podia deixar de vir aqui e estou muito feliz de ter estado aqui. Obrigada de coração, viu? Obrigada a todos. Puxa, obrigado, viu, Carla, por Obrigada. compartilhar. Uma alegria ter você com a gente, sua participação, entrega, desejo de aprender, né? Obrigada. Muito Muito inspirador. obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Bruno. Muito bom, Bruno. Você tem o dom aí de ensinar a gente com calma, sem pressa. É muito desafiante realmente esse ponto do discipulado, né, da cruz.
Isso é um desafio hoje para a nossa igreja, né? Entender isso e buscar, por temor a Cristo, por desejar completar, né, os ensinamentos de Cristo através do discipulado. É uma área que a gente precisa compreender, entender como discípulos, né? Que antes a gente tinha isso muito ativo, mas ele não sei se também era muito aplicável, porque era meio que forçado algumas partes, né? A gente que é mais velhões sabe disso, mas hoje a gente não pode perder essa oportunidade de voluntariamente, entendendo profundamente o que Jesus quer, poder fazer acontecer o discipulado entre nós e em nós, né? Então esse ensinamento a gente precisa passar para frente, ter primeiro em nós, né, e passar para frente para que cada um compreenda e entenda a importância do discipulado, da cruz na nossa vida. Muito obrigado, viu? Reforçou aqui minhas convicções. Que legal, João. Muito bom, obrigado. Com certeza, a gente percebe que é incrível isso, né? Porque, como eu tinha falado, havia muitos mestres naquela época e eles tinham os seus discípulos. Mas o que vai ressignificar, o que vai, na verdade, definir o discipulado de Jesus Cristo, Filho de Deus, é a cruz. É a cruz. É por isso que, né, o título dessa aula é O Caminho da Cruz e do Discipulado, porque a cruz vem primeiro. É a luz da cruz de Cristo que a gente entende o tipo de relacionamento que a gente tem que desenvolver uns com os outros, né? De compromisso, de entrega, de pôr o seu interesse acima do meu. Isso, na verdade, eu só estou imitando aquele que percorreu o caminho até a cruz primeiro que eu, né? Então, isso é muito importante, né? E é incrível que Marcos ele vai trazer isso de uma maneira genial por meio desses ciclos de conversa de Jesus com os discípulos para ir reforçando cada vez mais. É isso, é isso. E dando mais detalhes, né? É interessante que na terceira vez que Jesus vai falar que ele morre, ele revela detalhes até que ele vai tomar cuspe no rosto. Olha que coisa incrível, gente. Está lá em Marcos 10. Cuspe no rosto. Que ele vai ser esbofetado. Que, assim, é incrível, né? Como Jesus ele nos revela de fato cada vez mais e mais sobre o seu ser e a cruz que modela para a gente o padrão e o estilo de vida que a gente deve ter como seguidor de Cristo. Oi, Bruno. Opa, Pedrão! Então, os apóstolos de Jesus, né? Eles tiveram uma morte horrível lá no começo, né? Todos eles foram crucificados, mortos à espada, jogados aos leões. É uma fé assim que, né? Constrange a gente, né? Porque será que a gente está com essa bola toda? Por exemplo, aqui no versículo 35, aí do 8, né? Cristo fala que quem perder a sua vida pela causa dele do Evangelho será salvo, né? Exato. Então, praticamente, nós estamos vivendo com duas identidades dentro de nós, né? É a nossa e a de Cristo. Eu não sei se tem algum psicólogo aí, mas eles falam que isso aí é uma doença, né? Esquizofrenia, né? Então, é complexo esse assunto, não é fácil não. A gente, quando se batizou, a gente não tinha ideia da complexidade que é seguir Cristo, né?
Agora, com o tempo, as experiências, então a gente vai vendo que tem que ser a obediência mesmo. Você tem que, sabe, em Exatamente. prejuízo próprio, fazer a vontade de Cristo, de Deus, Uhum. né? E aí é que é do sofrimento, né? Sofrimento, a cruz. Exato. Mas amém, obrigado aí, viu? Foi muito bom, muito edificante aí, tá? Valeu, Pedrão. Obrigado, viu, Obrigado, viu? pelos Eu que comentários, agradeço. Tá bom. participação. É isso Por mesmo. dúvida, né? A gente tem dúvida, não adianta, não é que a gente não tem fé, a gente tem fé, mas não é fácil, não, tem que Sim, sim. perseverar. E aquilo, né? O que consola nisso que a gente estava conversando é que Jesus, ele, por meio da sua graça, nos toca repetidamente. Então, ele vai nos fortalecer, ele quer nos ajudar a enxergar melhor, ele quer nos encher de convicção, ele quer que em todas as áreas da nossa vida a gente o enxergue com clareza, nas nossas Paulo emoções. mesmo fala lá numa passagem que ele fala, eu ainda não alcancei o alvo, né? Uhum. Mas eu deixo as coisas que passou e vamos É, tocar no barco. é isso aí, é isso aí. Tá E bom, não, obrigado, não, Bruno. de nada, a gente não tem alternativa, né, Pedrão? Porque se quiser fazer parte do reino dele, tem que pegar esse caminho, né? Isso aí, Então, é o caminho, né? É o vamos, preço que nós temos de pagar, né? vamos nos ajudando aí, né? Tá bom. Valeu. Então, tá bom, pessoal, tudo certo? Lembrar do preço que Jesus pagou, né? Na verdade, a gente não paga nada, né? Eu acho que o preço que Jesus Cristo pagou para que pudéssemos ter a graça, né? Eu Sim, acho que, meu Deus, é só abaixar a cabecinha mesmo e pedir, orar, agradecer, ajudar, servir, porque o preço que ele pagou foi muito, muito, muito alto. exato. Isso é importante lembrar, porque o que seria tão difícil para a gente, né? Ah, a gente vive num mundo cada vez mais individualista, e a gente é influenciado por nossa cultura, mas à luz da cruz, o que que é tão difícil, né? A luz da... Que generosidade é tão difícil, que ajuda é tão difícil, que palavra de consolo é tão difícil, mesmo quando o nosso interesse não é contemplado, por que Exato. que não é tão difícil? Então, Buscar, buscar e buscar e buscar de novo. isso aí, isso É aí. interessante, Bruno, a gente pensar, né, que quando a gente pensa em pagar um preço, depende como você está pensando. Se você pensa como um investimento que vai trazer um benefício maior, você investe com alegria, né? Quando você vai simplesmente pagar, você paga chorando, é como a navalha na carne. E se a gente pensa em Jesus, em tudo que ele já fez, qualquer coisa que a gente fizer é como se fosse um investimento, né? É vida eterna, é estar no céu, é a comunhão, não é um pesar, não é um sacrifício, é Jesus, né? Ele já fez isso por nós. E se a gente andar cada dia com esse pensamento de que meu lar não é aqui, meu lar é no céu, Uhum, qualquer sacrifício que a gente fizer aqui, por mais que seja doloroso, você está lá por dentro muito feliz, digno, né, de passar por tudo isso. Eu acredito que quando a gente passa por situações difíceis, é Deus confiando na gente. Os uhum, grandes homens da Bíblia, quando sofreram, passaram por momentos difíceis, Deus confiou nesses homens, né? Que eles uhum, iriam passar, Jó passou e muitos outros. Quando a uhum, gente encarar dessa forma, você não anda cabisbaixo, desanimado, querendo morrer no primeiro barranco uhum. que encostar. Você está mais feliz com Jesus, independente do que aconteça. Né? Então, Sim, eu acho que é por isso que, no sentido do que vocês estão trazendo, né, falando agora, que ele vai pensar na parábola do tesouro que é encontrado,
E daí você fala, caramba, meu, eu encontrei, eu vou vender tudo que eu tenho aqui para comprar esse lotezinho de terra, porque tem um tesouro aqui escondido e ninguém sabe, né? E eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando. Estar com Cristo é tão precioso, é o Criador do próprio universo, é isso que o João vai falar no seu Evangelho, né? Aquele que já existia, veio ao mundo. Imagina poder viver com Ele para sempre. Ah, não tem nada que compre isso, não tem nada que... Então, mas quanta coisa boa, né, pessoal? Fico feliz que vocês pensem e reflitam e de alguma forma isso acione novas reflexões, né, em vocês.